Olá! Como amanhã será Dia das Mães, vou trazer aqui algo sobre correlato. Trarei informações sobre as energias femininas de criação. Eu iria falar sobre o sagrado feminino, mas deixarei para uma próxima, tá? Vou um pouco antes, no momento anterior a isso. Para isso, basearei-me em dois livros. Kybalion e Cartas de Cristo. As Cartas de Cristo, eu fiz um compilado e coloquei aqui no leitor digital. Já o Kybalion, eu vou ler só a lei, que é a última lei aqui do livro, para depois ir para o Cartas de Cristo. Tá? Então o capítulo 13 fala sobre a lei de gênero, que é a seguinte: o gênero está em tudo. Tudo possui seu princípio masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos. Lembra muito a lei da polaridade, né? Só que não é. Tá? Aqui depois o autor, que não é aqui o Trismegisto, o Hermes, ele tece um pouquinho sobre o que seria isso, mas eu vou mais profundo aqui nas Cartas de Cristo. Porém, lembre-se do Yin Yang, aquele símbolo do Tao, né? Taoísmo, onde a parte clara é a masculina, o próton, o sol, a razão, e a parte escura é o yang, é isso? O feminino, a lua, a emoção, né? Então, vou me aprofundar e falar um pouquinho rápido para dar tempo. As páginas aqui se referem à obra digital, que está na internet aí de forma gratuita, tá? No .org. Vamos lá, carta 3, página 1. A atividade, ligação, rejeição ou movimento, atração, repulsão são os impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, os quais originaram suas formas visíveis de vida e são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação. Eles são responsáveis pela formação de substância ou matéria, pelo desenvolvimento das formas individualizadas e, finalmente, pela própria personalidade em todos os entes vivos. Então aqui Jesus falando que a energia masculina e feminina é a causadora de tudo isso. E ambas são necessárias para que haja essa criação. Tá? Até em níveis sutis, que a gente não vê no extrafísico. Carta 4, página 3. Eles também compartilharam da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em suas atividades. Eles são a perfeita manifestação da força e nutrição. Eles são um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Aqui Jesus está falando sobre os mestres ascensionados, né? Grande Fraternidade Branca e até outros aí. Falando que esses mestres conseguiram essa ascensão através do equilíbrio das energias masculina e feminina. Quando estive no Carta 4, página 16. Quando estive no deserto da Palestina, primeiro compreendi que a natureza primordial da criatividade, da consciência universal, nossa fonte do ser, era a intenção. A intenção de criar, planejar e desenhar, e depois de levar adiante esse projeto ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e satisfazer todas as suas necessidades de maneira disciplinada. Primeiro a intenção de criar, a intenção, lado masculino. Depois de alimentar e proteger, o lado feminino. Os dois são necessários. E agora falo um pouquinho mais exclusivamente do feminino, né? Um pouco mais de ênfase, na verdade. Carta 4, página 17. A força da vontade na mulher é motivada e experimentada principalmente como sentimento. A necessidade de nutrir a intenção original e levá-la decididamente à plenitude, maturidade, através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar e proteger. As intenções femininas são propósitos personificados, sensíveis e estáveis, preparados para fazer sacrifícios para aqueles que amam. É como se fosse uma mãe mesmo, né? Carta 5, página 18. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de pai, mãe e consciência.
em equilíbrio na consciência universal conhecimento, onde o Pai consciência é a inteligência universal e a Mãe consciência é o amor universal. O instrumento da energia criativa do Pai consciência, a eletricidade, está em um estado de mútua retenção, equilíbrio, como instrumento da energia criativa da Mãe consciência, o magnetismo. Aqui ele fala que naquela época ele não poderia falar que Deus tem energias masculinas e femininas porque era uma sociedade muito machista, mais do que hoje. Então ele falava pai, porém aqui ele já está falando para a gente que é um pouquinho mais evoluído que naquela época, quase nada, mas só um pouquinho mais, que né, a energia de Deus, pai e mãe, é pai e mãe. E pai está ligado à eletricidade e mãe ao magnetismo, tá bom? Por isso é uma força eletromagnética. Carta 5, página 19. Mãe propósito é a inteligência amorosa que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas individualizadas. É expressada como magnetismo, ligação, repulsão. Então esse magnetismo que tem a capacidade de, para quem já fez física um pouquinho aí até no ensino médio, ligação ou repulsão, né? Ela que mantém isso, ou conectado ou afastando. Energia feminina. Carta 6, páginas 10 e 11. E como se deu a criação da individualidade? Ele responde: como disse antes, a consciência universal alcançou o ponto máximo de mútua retenção e houve uma explosão que separou e dividiu-o. Big Bang. Impulso da vontade criativa do impulso de propósitos amorosos, os quais se separaram e se fizeram ativos na criação como pai inteligência, mãe amor, vistos como eletricidade, magnetismo, ligação, repulsão, vida, reunidos em equilíbrio como consciência divina, vida. Portanto, o mundo visível, longe de ser sólido e matéria imponderável, na realidade é mente, atividade, trabalhando sempre em conjunto com o emocional magnético, ligação, repulsão, também conhecido como atração, ligação. Pai, inteligência, eletricidade física e mãe, amor. Físico, magnético, ligação, rejeição. Juntos produziram um filho, o ego. Este impulso de individualidade nasceu e tomou forma consciente e inalterável dentro das energias da criação para assegurar que as várias forças elétricas, expressas como prótons e elétrons, e o resto do grupo de partículas, descobertas com excitação pela ciência, não escapassem voando ininterruptamente em um distante estado sem forma, mas que fossem contidas e controladas pelo impulso magnético, ligação, rejeição da mãe amor, para chegar à manifestação de uma forma. O impulso do pai vida inteligente fornece o ímpeto elétrico para a criação. O impulso da mãe propósito amoroso proporciona a ligação para reter o ímpeto elétrico e colocá-lo sob controle na individualidade. O impulso da mãe propósito amoroso proporciona também o impulso repulsão, rejeição, para assegurar a sobrevivência da individualidade. Este é o processo da criação. É complexo pra caramba, eu já li infinitas vezes isso, cada vez que eu leio eu interpreto um pouquinho mais. Então, carta 6, páginas 10 e 11 na internet, leiam de novo, mas aqui ele fala em termos diferentes de como se deu o Big Bang, relacionados às energias positiva e negativa, masculina e feminina, e novamente, a energia masculina criando e a energia feminina mantendo isso de forma coesa. O legal aqui é ele falando do ego, da nossa personalidade, como que surge. Então, não daria para falar em 10 minutos, nem 2 vídeos de 10 minutos. Eu recomendo muito que, se você tem interesse por isso, dá uma pesquisadinha a mais. Amanhã, como será Dia das Mães, terá uma história especial de uma mulher fantástica.